Boa noite, minhas queridas, meus queridos. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Hoje nós vamos refletir sobre um tema fundamental, que é a questão da justiça divina. Quando nós falamos em justiça, né, imediatamente nós temos uma série de conceitos a respeito da justiça, né? Ah, justiça é isso, justiça é aquilo. Muitas vezes a gente define um conceito pelo seu contrário. A gente tem uma percepção de injustiça. E aí muitas vezes a gente até acha que Deus é injusto, né? Há pessoas que acham que Deus é injusto. Então, e o que é a justiça, né? Então vamos primeiro pensar no ponto de vista pessoal. Do ponto de vista pessoal, a justiça é uma virtude. O que é uma virtude? A virtude é uma capacidade que a gente tem, é uma, uma disposição que nós temos, né? Nós podemos treinar a virtude. Então, é uma condição que nós temos. Por exemplo, um exemplo clássico de virtude é a coragem, né? Você pode ser uma pessoa mais corajosa, menos corajosa, uma pessoa covarde, né? É aquela pessoa que falta coragem. Isso aqui não é uma ofensa, é o nome correto. Faltou coragem, né? Uma pessoa temerária é aquela pessoa que ela se julga extremamente corajosa, né? Aquela pessoa que se põe em risco de vida. E aí a gente começa a pensar até onde isso é coragem, até onde é temeridade. Então você tem uma linha, né, que você pode ser mais ou menos corajoso, você pode ser mais ou menos liberal, né, aquela pessoa que tem bastante dinheiro, né? Você tem dinheiro, então você diz assim, não, vou doar esse dinheiro para boas obras, vou financiar uma pesquisa científica, né? Isso é aquela pessoa que se desprende do dinheiro dela com facilidade, isso é uma virtude. Agora, uma pessoa que gasta dinheiro à toa, né? Não, dinheiro é para gastar mesmo, né? Isso não é liberalidade, isso não é uma virtude, é a prodigalidade, né? Uma pessoa que diz, não, pelo amor de Deus, eu tenho US$ 1 milhão, mas se eu não posso comprar uma roupa nova para mim, porque senão eu vou ficar com 999,999. Então, né, isso aqui é o que? A avareza e a espiritualidade, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que entre a avareza e a prodigalidade, Deus colocou a caridade, que é uma outra virtude, né? A caridade é uma virtude que é chamada de virtude teologal. Porque, o que é uma virtude teologal? É uma virtude que diz respeito à nossa relação com Deus. São três, né? A fé, a esperança e a caridade. Então, pela caridade, nós participamos do amor do próprio Deus, né? Desse amor de Deus. Por isso que na prece de Cáritas, ela vai dizer, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem, né? Essa é a caridade. Ela chega a pedir, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. A compaixão também é uma virtude. A compaixão é essa capacidade de se sensibilizar com as necessidades alheias, né? Então, as virtudes são essas. Nós vamos ter a fé. O que é a fé? A fé é uma dádiva divina também, ela é considerada como uma dádiva, porque é a fé que nos faz perceber que nós estamos em Deus, né? É a fé que nos dá a esperança, é a fé, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição belíssima, né? Fé, mãe da esperança e da caridade, porque há uma diferença entre o impulso generoso e a caridade real. Então, nós vamos pensando nas virtudes. Mas há outras virtudes, é interessante que na Bíblia, no livro da sabedoria, esse livro da sabedoria é o livro da sabedoria de Salomão, você só vai encontrar na Bíblia católica. Você não encontra ele nem na Bíblia hebraica, nem na Bíblia protestante, né? Porque a Bíblia protestante é copiada da Bíblia hebraica. Ela é compilada a partir da Bíblia hebraica. Então, mas no livro, na Bíblia católica, você vai encontrar esse livro da sabedoria. E ele vai dizer ali, que é a sabedoria de Salomão, ele vai dizer ali naquele livro
que a sabedoria, os frutos da sabedoria são a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça, né? O que é a prudência? A prudência é aquela virtude, né, inclusive é reconhecida na filosofia também, é uma virtude. A prudência é aquela virtude que nos ensina a escolher o bem e evitar o mal. É uma virtude intelectual. É uma virtude para nos guiar nas questões da vida. A fé da vida prática. A fé é uma virtude que nos liga à vida religiosa, né? A fortaleza, o que é a fortaleza, né? A fortaleza é essa capacidade de resistir às tentações, é a capacidade de superar as adversidades da vida, né? A fortaleza, ela é necessária ao herói. Então, ela é fundamental, é a fortaleza que nos auxilia a nos dar suporte nesses momentos difíceis, né? E nós temos a justiça, um dos frutos da sabedoria é a justiça. O que é a justiça? Né? É você dar a cada um aquilo que lhe é de direito. É por isso que o Aristóteles, na sua Ética, ele vai dizer que a justiça é a estrela da manhã das virtudes. A justiça, porque você não pode ser mais justo ou menos justo. Você pode ser mais liberal ou menos liberal. Você pode ser mais corajosa ou corajoso ou menos corajoso, mas você não pode ser mais justo nem menos justo. Porque se eu for mais justa, né, o meu excesso de justiça me torna injusta. Né? E se eu for menos justa, também eu estou sendo injusta. Então, a justiça, ela é aquela virtude que não tem meio termo. Porque a própria justiça é um meio termo entre dois vícios. Né? Uma virtude é um meio termo entre dois vícios. Muito bem. Explicado aqui o que é a virtude do ponto de vista a justiça do ponto de vista da virtude, vamos pensar na justiça, no conceito de justiça, agora pensando em termos de coletividade, de comunidade, de sociedade, né? O conceito de justiça ele é expresso nessa máxima belíssima, né? Todos são iguais perante a lei. Gente, não há todas as vezes que eu leio a Constituição Federal, né, principalmente os primeiros artigos, até o artigo 5º, eu morro de chorar. Minha filha chegou hoje e disse, chorando, eu estou lendo a Constituição. Ah, tá. Ela chora quando lê a Constituição, mas é porque é maravilhoso você ver isso. Você pode, todos são iguais perante a lei. Isso é uma garantia fundamental. Isso aqui é a expressão do conceito real de justiça, né? É a justiça social. O que é a justiça social? É a construção dos valores, né, que vai reger o bem-estar da sociedade, que é para todos. Mas você vê isso claro onde? Em O Livro dos Espíritos, que eu estou pegando ele aqui, né, nesse momento. Em O Livro dos Espíritos. Então, a gente começa a pensar, né? Legal, o Livro dos Espíritos é a última lei. Kardec vai falar da lei divina ou natural. Então, vamos dar uma passadinha pelo conceito social de justiça, né? Vamos olhar para a sociedade. O que nós queremos, né? Isso, inclusive, está na nossa Constituição. O direito à vida, ao bem-estar. É bem interessante isso, porque parece óbvio, mas a gente precisa se lembrar que tudo isso, todas essas ideias, é fruto do avanço da humanidade, né? Então, você pega aqui o Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais. Então, há um direito natural? Espera um pouquinho. Eu tenho direito à escola, né? Direito ao hospital, direito à saúde, à educação, né? Isso é um direito natural, isso é decorrente naturalmente do meu direito natural, isso vai ser regulado de acordo com a sociedade, porque à medida que nós vamos avançando, e é o que os espíritos dizem aqui, nosso conceito de justiça também vai sendo, né, atualizado, modificado, né? Ele diz aqui, o sentimento, agora vamos para o subjetivo.
temos aqui a nossa Constituição, que é a lei que, né, essa lei que nos rege, e todas as leis que dela derivam. Mas temos aqui a nossa lei fundamental. A Constituição divina é expressa onde? Nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vê aqui que esse sentimento de justiça, muitas pessoas acham que os que têm fome e sede de justiça são aquelas pessoas que estão em litígio com alguém, né? Estão ali brigando na justiça para conseguir alguma coisa e não conseguiu ainda, né? Isso é uma interpretação de algumas pessoas. Mas há uma outra interpretação, que é a interpretação daqueles que são felizes, porque eles trabalham para construir a justiça no mundo. Eles têm fome e sede de justiça justamente porque estão trabalhando para que o mundo seja melhor, né? É uma outra forma de compreender essa felicidade da qual Jesus está falando, né? A qual ele está se referindo. Então, o sentimento de justiça, pergunta Kardec aos espíritos, está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Porque aqui Kardec está falando nessas leis, né, nas leis morais, ele coloca as 10 leis que nós conhecemos bem quais são, né? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da conservação, a lei da destruição, que na verdade é uma lei de transformação, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade e da liberdade. E aqui ele vai colocar, se você vê que Kardec tem a preocupação com essas ideias, liberdade, igualdade, né? Mas a lei de amor, justiça e caridade, ele condensa numa só. Porque ele não colocou lei de justiça, ele fazia 13 leis, então, né? Mas não, é porque você não tem amor e caridade se você não tiver justiça. A justiça é o fundamento, é o equilíbrio. Não pode haver, não, eu sou injusta por amor. Não, então você não ama. Amor, justiça e caridade caminham juntos. Isso é muito importante. Ele diz aqui: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Olha que interessante. Não, o que é uma injustiça para mim? Aí vem as questões que são pessoais, né? Eu posso achar que é injusto aquilo que eu não concordo. Pronto, simplesmente é injusto porque não me beneficia. Né? Isso aqui não é a justiça. Não é dessa justiça que nós estamos falando. Nós estamos falando da justiça divina, da lei divina. Né? Essa justiça de que não me beneficia é o egoísmo, né? Consagrado. Aí é outra coisa. Eu posso fazer uma lei injusta para me beneficiar? Posso, né? Posso. Isso a gente acontece, existem leis injustas, né? Mas isso não é compatível com a justiça divina. Porque à medida que nós vamos avançando, né? Antigamente as pessoas vendiam as outras para a escravidão. As pessoas eram diferenciadas pela cor da sua pele, não é? Antigamente, ainda até hoje ainda acontece, mas o racismo é um crime inafiançável previsto na nossa Constituição Federal, que Deus seja louvado. Então, aqui o tempo muda, né? Vai mudando a nossa percepção, aquilo que é aceito, aquilo que não é aceito mais. Por exemplo, nós não temos pena de morte, a menos que seja estado de guerra, não é outra questão, está lá na Constituição Federal, mas está garantido ali, não há penas perpétuas, não há pena de morte, não há castigos cruéis, né? Antigamente as pessoas eram castigadas fisicamente, aí a gente começa a pensar, por exemplo, um caso emblemático, que foi inclusive enredo de escola de samba, o navegante negro, o almirante negro, na verdade, um cabo, eu esqueci o nome dele agora, gente. Eu trabalhei no Hospital Naval. E até então, havia os castigos corporais. Então, eram como pena lá quando você infringia o regulamento. E houve essa revolta, conhecida como a Revolta da Chibata. O João Bosco, num samba belíssimo, exalta esse almirante negro, na verdade, e é a partir dali que os castigos corporais foram abolidos.
né? A gente tem as leis, elas vão mudando de acordo com a sociedade, e a gente vai percebendo as injustiças e vai corrigindo. E é isso que ele vai dizendo aqui, que o progresso moral desenvolve o sentimento, mas não dá esse sentimento de justiça, porque Deus colocou esse sentimento no coração do homem, tá? Então, aí ele diz aqui, os espíritos, você vai encontrar pessoas simples, com noções de justiça muito maior do que pessoas de alto saber. Isso a gente vê todos os dias. E aí ele vai falar de uma questão muito séria. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí Kardec dá o salto. E o que determina esse direito? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Ah, então que esses direitos eles vão sendo estabelecidos naturalmente de acordo com o progresso humano. Aí ele vai fazer uma comparação, né, com as leis da Idade Média e aquela do século XIX, do século de Kardec. Mas aqui ele diz uma coisa que é o que diz respeito ao nosso estudo. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais. O direito regula algumas relações sociais. Enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. E é aqui que está na justiça divina. Lembra que ele vai dizer que Deus pôs esse sentimento no coração do homem. Onde está escrita a lei divina? Na consciência. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Então, aqui está na consciência. Quer dizer que há um tribunal na minha consciência? Sim, há um tribunal na minha consciência que me julga. Eu posso até querer fugir dele, mas ele vai, né? Vai me julgar sim. Eu posso fazer, não quero, não aceito, matei, roubei, fiz tudo. Mas está tudo registrado aqui na minha alma, na minha consciência, porque aqui é a lei divina. E aí tem uma questão muito importante, que é a questão ainda, dentro dessa questão do direito, ele diz aqui: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro direito da criatura humana? O direito de viver. Olha que coisa fantástica. Na nossa Constituição, lá no artigo 1º, está escrito. Não, artigo 5º. O direito de viver. Por isso que a gente não pode ter pena de morte. Não pode, não deve e não terá nunca, com a graça de Deus. Né? Há o direito de viver. Aí a gente diz, não, mas tem muitas pessoas que morrem disso, morrem de fome, nada assim, gente. Aqui, a forma como a nossa sociedade, como o nosso pensamento avançou, mas a nossa prática social ainda está distante de um pensamento, né, do pensamento coerente, aí são as nossas questões que nós vamos andar bastante, né, para poder consagrá-las, vamos dizer assim. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no Livro dos Espíritos, ele vai dizer, os espíritos vão dizer, que numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ele vai falar isso aqui quando fala das penas e gostos terrenos, né? Mas voltando aqui, então, o direito de viver. Esse é o direito fundamental. Aí, mas aqui vamos para o tribunal da própria consciência. A gente, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê um texto importantíssimo, né? Que é a caridade para com os criminosos, que é o que os espíritos superiores estão fazendo aqui conosco, né? Comigo, pelo menos. Né? Não, nessa vida, não sei quais foram os crimes que eu cometi, legalmente, nenhum, mas em outras existências, com certeza. Mas há crimes, aí ele vai dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, na caridade para com os criminosos. Ignorais que há ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer falta leve. Meu Deus do céu.
o mundo não considera sequer falta leve. E Kardec, sabiamente, escreveu um monumento. Quando a gente estuda Kardec, gente, a gente passa a admirá-lo. Porque uma coisa é eu dizer assim, ah, não, mas Kardec disse, então é. Não. Outra coisa, quando você estuda Kardec, você diz assim, meu Deus, quem é essa criatura? De qual foi o céu que ele veio? Né? Ele realmente pertence à equipe do Espírito de Verdade. À medida que nós vamos estudando, a gente vai constatando isso inevitavelmente. Kardec escreveu o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que resume esse tribunal da nossa consciência. Eu peguei apenas 2 artigos, o 16 e o 17, né? Como a gente acabou de falar, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, no item, eu tenho dificuldade de ler, 57, XLV2I, pronto. 57, eu acho. Ele vai dizer que não há penas perpétuas, né? Não há pena perpétua. Nós temos um tempo para ficar preso. Do mesmo modo, a justiça divina não nos condena eternamente. Né? Por que não nos condena eternamente? O que é esse tribunal da nossa consciência? Que história é essa? De onde é que Kardec e os espíritos tiraram essa ideia de que há um tribunal em nossa consciência? Primeiro, quando nós vamos lá no Deuteronômio, no capítulo 30, é interessante, porque quando você pega as leis do judaísmo, né, o que é chamado de Torá, o judaísmo, a tradição judaica tem algo que é interessante. Quando a gente estuda outras religiões, outras tradições espirituais, Bíblia Sagrada, quando nós estudamos outras tradições espirituais, o que nós vemos, né? Nós vemos instruções para a vida espiritual, para a busca de uma realidade espiritual. Quando nós estudamos a tradição judaica, a Bíblia, né? O que nós vemos ali? Horrores naquela Bíblia. Aqueles personagens terríveis, cada um pior do que outro. E Deus ali, ó, atrás, indo, né? Deus à procura dos seus filhos sempre. Eu gosto muito dessa expressão, que era o nome de um centro espírita que tinha em Recife, e um amigo muito querido, o Dr. Vitor Ronaldo, ele disse que começou os caminhos espíritas dele nesse centro espírita. Deus à procura de seus filhos. É o que a gente vê ali na Bíblia. Eu não estou invalidando nenhuma outra tradição espiritual, porque quando a gente estuda isso, o que a gente vê? São vertentes, são afluentes de um mesmo rio, que é a percepção do transcendente, a percepção da presença divina, né? A percepção de que há algo maior em nós. Que a gente vai entender isso mais tarde, quando a gente estuda a doutrina espírita, que a mediunidade de alguns vai nos trazer essas informações. Mas quando a gente olha para a tradição judaica, a gente vai ver o quê? Instruções práticas para a vida aqui no mundo, para você viver bem aqui no mundo. Você pega o livro dos Provérbios, você diz, meu Deus, é um monumento. Você pega o livro da sabedoria de Salomão, você diz, é um monumento. Né? O livro dos Provérbios, então, é fantástico. Você imagina você orientar ali os conselhos do seu filho para a vida. Tem conselhos para tudo. Desde você, o Eclesiastes, como viver. Então, a tradição judaica tem essas características. Então, tudo aquilo que for conforme a lei divina, para eles, né, essa observação, que na doutrina espírita nós chamamos de o bem, que na filosofia nós chamamos de o bem, tudo aquilo que for de acordo com a lei divina, né, com o bem, é o que gera a vida. Por isso que nos textos sagrados, nos textos antigos, tudo aquilo que é relacionado com vida está relacionado com a lei de Deus, com morte, com a infração, a essa lei, essa mesma lei. Quando você pega o livro Deuteronômio, lá no capítulo 10, aliás, no capítulo 30, versículo 11,
Ele diz assim, já é o final da Torá, né? Do que eles chamam de Torá, tá? São os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. Ele diz aqui, este mandamento que hoje te ordeno, não te é encoberto e nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para que você não diga, né? Quem subirá aos céus para buscar, para nos trazer e nos fazer ouvir esse mandamento para que nós possamos cumprir, né? Tampouco está além do mar, para também a gente não dizer, né? Quem passará por nós além do mar para que traga para nós, para que nos faça ouvir, para que nós possamos cumprir essa lei. Onde estão os mandamentos divinos? Ele diz, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vês aqui que tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. E aí ele continua. Eu trouxe por quê? Porque quando nós pensamos, então essa lei divina está na nossa consciência, está aqui no nosso coração, sim, está na nossa consciência e no nosso coração. Então, vai ter atos da nossa vida privada que não está escrito em nenhuma lei, porque as leis são incapazes, naturalmente, de abranger tudo, que eu posso infringir, que eu posso pensar. Quem é que pode punir o meu pensamento? Mas eu posso pensar o mal de alguém, muito forte. Posso desejar no meu coração o mal a alguém, gerar com isso um mal muito grande, e ninguém nem viu, mas está aqui na minha consciência. Saiu de dentro de mim aquela palavra, aquele pensamento. Qual é o pai na face da terra que já foi punido porque chamou o filho de burro, de idiota, e você não serve para nada na infância? Isso é um crime dos maiores, né? Dos maiores. Então, esse é o tribunal da nossa consciência, naturalmente, vai exigir de nós mais tarde tudo isso. Então, no Código Penal da Vida Futura, Kardec ele faz um resumo das questões da dor, do sofrimento humano. Porque a dor é um mistério. A dor é uma das potências da alma. Às vezes, aquilo que a gente não consegue internalizar com o estudo, a gente consegue internalizar com um grande sofrimento, com uma grande dor. É por isso que há pessoas que crescem na adversidade, né? Ela usa a virtude da fortaleza, né? Ela cresce na adversidade. Outras, na adversidade, elas se afundam. Brilhantemente, quem vai dizer isso é a irmã Cipriana, no livro No Mundo Maior, quando um dos obsessores questiona ela por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E ela explica isso para ele, né? Que há aquelas pessoas que, através da dor, elas alcançam os cumes espirituais. Que fazer essa pergunta é a mesma coisa do oleiro perguntar para o vaso: por que você me submete a essa temperatura, né? Para que eu possa ser cozido. E aqui ele vai colocar qual é o primeiro passo. Se nós, nas nossas leis humanas, nós não admitimos que uma pessoa seja condenada perpetuamente, aí vem uma coisa muito forte. Ah, Terezinha, mas essa pessoa é um criminoso psicopata. Sim, gente, existem os tribunais para resolver isso. Se a pessoa é um psicopata, ela não pode estar solta. Ela cumpriu uma pena por aquele crime, mas existe uma outra condição que a fez ficar daquela forma. Então, ele vai precisar de internação, ele vai precisar de ficar afastado da sociedade, no caso do psicopata, comprovado que eu estou falando, porque ele não volte a reincidir. São os casos da violência, das violências, né, gravíssimas, que eu nem preciso falar aqui quais são, gente, né? Mas ele diz aqui, aí vem uma coisa, como é que nós nos reabilitamos perante a nossa consciência? Qual é o primeiro ponto? Errei. Matei alguém, feri alguém, né? Machuquei alguém, falei uma palavra, destruí meu filho com as minhas palavras infelizes, e agora, meu Deus, o que eu faço? Eu posso voltar atrás, gente? Não, não posso. Esse que é o mistério. Porque qual é o objetivo? Como é que eu vou reparar o meu erro? O objetivo da lei divina, ela é essencialmente pedagógica. A justiça divina não é uma justiça punitiva, né? É uma justiça
misericordiosa. É aquela justiça que vai nos dar a oportunidade de crescer. Porque por que nós infringimos as leis divinas? Por desconhecimento. Das consequências, principalmente. Ah, não, Terezinha, mas eu sabia, eu estava errada. Eu sabia que eu estava caminhando num abismo. E a pergunta é, por quê? Por que a gente carrega espírito de verdade? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele vai dizer, né? Estou tomado de compaixão, né? Porque vendo o céu, preferis o abismo do erro. Então, por quê? Porque nós carregamos, para essa nesga de luz, nós carregamos, essa restiazinha de luz, um passado de sombras. Um passado larguíssimo de sombras. Estou controlando a hora, tá, gente? Então, o que eu faço? Primeiro ponto, errei. Errei. Estou sofrendo as consequências. Por isso que hoje nós espíritas temos que ter muito cuidado quando nós falamos da justiça divina. Ah, não, tá vendo aquela reencarnação, né? Na outra encarnação foi uma pessoa terrível. Tá aí pagando, centil por centil, por favor. Isso aqui, a conta é dele, não é minha. Eu não tenho que ficar procurando saber por que essa pessoa foi na outra encarnação, por isso está passando por isso. Não. A encarnação, ela tem um objetivo, fazer realmente, reparar erros e fazer com que nós progridamos, mas isso diz respeito a mim. Fiz o mal, fui aquela pessoa que destruí o meu perispírito de tanto mal que eu fiz. Reencarno numa condição física difícil. Qual é o papel da sociedade? Totalmente dependente da sociedade. Qual o papel da sociedade? Cuidar de mim, né? Cuidar das... Ninguém está aqui para julgar ninguém. Ah, porque não estamos aqui para julgar ninguém. Aqui, a condição, aqui, esse tribunal é privado. Se alguém mata o meu filho, o que vai acontecer? Se eu matar essa outra pessoa, vai restituir a vida do meu filho? Então, o que eu tenho que fazer? Não, eu matei o filho. Eu matei o meu filho. E agora? O que eu faço? Tem como eu restituir a vida do meu filho? Não tem. Aí vem a justiça divina, está aqui na minha consciência. Algo me diz, eu não deveria ter feito isso. E agora? Kardec vai colocar que o primeiro passo para a regeneração é o arrependimento. Mas o arrependimento só não é suficiente. Eu vou precisar da expiação e da reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Tudo bem, me arrependi. Agora eu reconheço, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos ver essa atitude lá no filho pródigo. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado meu filho. O que o pai do filho pródigo faz? Quando vê de longe o menino chegando, ele corre e abraça o filho. Porque a justiça, é Jesus nos mostrando que a justiça divina não vem sem um acréscimo de misericórdia. A pessoa caída, ela já sofreu bastante, ela não precisa mais de reprovação, de recriminação dos outros, mas ela precisa reparar a sua falta. Ela precisa expiar. Por isso que ele vai dizer aqui: o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo a esperança. Isso aqui é o céu e o inferno, tá, gente? As penas futuras, segundo o Espiritismo. É o Código Penal da Vida Futura. Ele vai dizer: o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo a esperança. O caminho da reabilitação. Vou para a casa do meu pai. Pronto. Tenho consciência do erro que eu cometi. Qual é a atitude do pai? É essa, mas qual é a atitude do filho pródigo? Ele empreende o caminho de volta, desejando ser um dos servos do pai. E é isso que ele pede. Aqui é importante. O arrependimento pode acontecer a qualquer momento. É a hora que bate na nossa consciência e diz: meu Deus, meu Deus. O que é a expiação, gente? A expiação é inerente. A culpa, propriamente dita. Eu me lembro da minha mãe dizendo: a culpa condena. A própria culpa nos condena. Eu sei que eu errei. Estou sofrendo as consequências do meu erro. Esse equilíbrio, essa justiça, nós vamos ver em tudo, inclusive no nosso corpo físico, né? Se eu comer demais,
ou de menos, eu vou sofrer as consequências disso. Há um equilíbrio, há uma justiça divina em tudo, tudo no universo, milimetricamente ali, né? Ordenada, há uma ordem. Tem gente que diz assim, Terezinha, você sabia que a Terra está girando mais depressa? Eu digo, é mesmo? O dia não tem mais 24 horas. Meu Deus, o que será que está acontecendo com os outros planetas, né? Deve estar acontecendo alguma coisa estranha, né? Peraí. Então, aí ele vai dizer aqui, a expiação é isso. Então, nós vamos sentir aquela dor. Você mata alguém, você fica com aquela pessoa na consciência. O assassinado já te perdoou, está ali trabalhando, você vê tudo isso na obra de André Luiz. Mas a culpa está ali na consciência. É hora da reparação. Porque o meu problema, o problema que eu criei, foi entre Deus, entre mim e Deus. A outra pessoa pode me perdoar ou não. Se a pessoa... Perdoar é mais fácil, né, gente? Porque a gente sai livre, a gente se livra. Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. É o que Jesus diz na cruz. É o perdão. A culminância da missão de Jesus é essa. Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Pronto. Agora, eles não sabem as consequências dos seus erros. Eles não sabem quanto de reparação eles vão ter que trabalhar, porque aqui tem a consciência do erro, o arrependimento, a expiação já está ali no sofrimento que é inerente à culpa, e a reparação, que ele vai dizer, consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Se você não repara nessa vida, não tem problema, vai reparar em outras, de uma outra forma, né? Mas essa reparação é fundamental. Então, já caminhando para o final, né? Aqui, eu sou apaixonada por esse Código Penal da Vida Futura. E aí, qual é a conclusão de Kardec? Vou dar aqui, conclusão, o item 33. Ele vai dizer, a gente pode resumir o Código Penal da Vida Futura em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, nós vamos ser afetados pelas situações. Nós vamos errar. Os outros vão errar conosco. Ai, Terezinha, eu sofro porque eu não sou perfeita. Poxa vida, você quer ser maior do que Deus, criatura? Não faz, né? Eu só queria fazer isso quando estiver perfeito. Por favor, né? Já estiver perfeito, acabou, não tem mais graça. Então, ele diz aqui, o sofrimento é inerente à imperfeição. A imperfeição, como toda falta que dela resulta, traz consigo mesmo o castigo e as suas consequências naturais. Castigo aqui nesse sentido, né? De consequências dos nossos atos. Por exemplo, a doença decorre dos excessos, diz Kardec, o tédio da ociosidade. Não sei o que fazer da vida, estou entediada. Então, acho que fazer, criatura. Né? Sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta individual. Aqui está na nossa consciência. E aí ele diz, por final, como todo homem pode libertar-se das imperfeições desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. Então, só depende de quem? De mim. Aí tem uma pergunta importantíssima que André Luiz faz, que é feita por Hilário Silva no livro de André Luiz. Gente, o livro Ação e Ação, nesse momento estamos estudando ele na nossa casa, é um livro que ele vai falar justamente sobre a justiça divina. É um momento interessante que você vai encontrar o ministro Sânzio. O ministro Sânzio, ele vem atender ao Druso, que é o responsável por uma instituição localizada nos abismos, nas zonas infernais, porque elas existem. Terezinha, quer dizer que o Espiritismo trocou o umbral e o inferno pelo umbral. Não, gente, não é isso. Existem regiões pior do que o inferno. O que é o inferno? É a consciência culpada. Então, essa mansão paz fica justamente nesse lugar. O ministro Sânzio, ele vem, ele se materializa, e ali ele vai analisar 22 processos. São 22 pessoas, 22 entidades recém-admitidas na instituição. Processo, isso mesmo. Druss leva lá aquela ficha enorme. Quando ele falou aqui do tamanho da ficha aqui, eu digo, meu Deus, estou me lembrando daquela época que a gente usava
aquela impressora ficava lá aquela impressora matricial. É mais ou menos daquele tamanho a ficha, né? E aí, quem é o ministro Sanjo? Sanjo é o ministro da regeneração do nosso lar. Ele tem poderes sobre aquela casa de reajuste. Então, como é que a justiça divina opera? A justiça divina opera justamente assim. Os gênios da humanidade, os espíritos elevadíssimos, cuida de fazer, impulsionar a humanidade para a elevação espiritual. Mas é claro que as mentes atormentadas, doentias, também têm aqueles que os guiam. Então, muitas vezes, aquele espírito ele já sofreu tanto, já fez tanto mal e já sofreu tantas consequências do mal, que chegou no limite. Porque há um limite para o mal. Essa é a grande notícia que a doutrina espírita nos traz, né? Há um limite para o mal. Então, esse ministro, ele tem o poder de homologar, ordenar providências. Ele diz aqui, providências de segregação e justiça, reencarnação e até mesmo de banimento. Essa pessoa, nesse momento, ela não está atendendo. Então, vamos deixá-la por conta própria, até o momento em que as forças da vida possam, atuando, fazer com que ela se lembre, ela aprenda a discernir o que é o bem e o que é o mal. Ai, Terezinha, mas não é uma injustiça? Não, gente. Por que nós preferimos o mal? Por que nós escolhemos o mal? O que há dentro de nós que precisa ser corrigido, né? E aí o Hilário, ele faz uma pergunta, né? Eu vou concluir com essa pergunta. Hilário pergunta aí, venerável benfeitor, né? Dispomos de algum meio de escapar à justiça? Olha que pergunta. Porque às vezes a gente se sente injustiçada. Meu Deus, dava para bater com menos força. Eu estou estou aumentando o peso da justiça divina nas minhas costas. Isso não existe. Não existe. Tá? Ele diz aqui, o Sanzio sorri e observa, da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim que se claudicamos naquela experiência indispensável à conquista da luz, que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas utilizando os patrimônios do tempo. Então, não há como fugirmos da justiça divina. Se hoje eu estou passando por tudo que eu estou passando, é a misericórdia divina que está ali me auxiliando, né? Me dando novas oportunidades. Misericórdia divina. Onde é que ela está? No conhecimento que nos é dado nesse momento. Por exemplo, né? Então, gente, é isso. O ministro Sanzio também, ele vai nos lembrar uma coisa muito importante, né? Em relação ao bem e o mal. O que é o bem? É a nossa conduta, naturalmente, buscando o bem de todos. O bem é isso. Toda atitude que eu tomar para o bem de todos, maravilha. Beleza. A justiça, e é o próprio Aristóteles que vai dizer isso, a justiça é a virtude que diz respeito ao bem de todos. Eu só posso ser justa ou injusta em relação a alguém, né? Não é em sociedade. A gente está falando aqui de questão moral mesmo, né? E o mal é o quê? É quando esse bem é só para mim, ou seja, o mal é aquilo que é criado pelo egoísmo, né? Pela vaidade, pelo orgulho. Aí sim. Por quê? Porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade é sobre me. Acabou. É só isso. Então, gente, era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. E que onde nós estivermos, nós nos lembremos de que há o tribunal da nossa consciência que julga as nossas próprias ações. A presença divina está em nós.
Nós somos templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, é a nossa consciência vigilante que está ali a nos lembrar de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Essa lei não está fora do universo, né? Não está além, não está no mar, né? Nos profundezas do mar, nem nos lugares inalcançáveis do universo. Está aqui, né? Pertinho da minha boca, no meu coração, como nos disse a Bíblia. Então, gente, que Jesus nos abençoe e nos ampare e nos sustente sempre. Obrigada, querida. Muito obrigada a vocês todos.